Olá, bom dia, meu irmão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre você nesta manhã e contigo permaneça e contigo flua para os teus familiares, os teus vizinhos, os teus amigos e para quem mais você desejar que essa paz invada. Amém? Segunda-feira, mais uma semana começando, e eu quero te trazer uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento a você que por alguma razão esteja aí sofrendo, seja por uma enfermidade, seja por uma doença, seja por um problema, seja por um problema com a justiça em que você está sendo injustiçado. Eu quero trazer para você uma palavra de incentivo. A nossa palavra está no segundo livro de Reis, no versículo 3. Aliás, no capítulo 3, e nesse capítulo conta a história que 3 reis se juntaram: o rei Jorão de Israel, o rei Josafá de Judá e o rei de Edom. E os 3 se juntaram para guerrear contra o rei de Moabe, aliás, contra o rei dos Moabitas. E por que essa luta? Porque o rei de Moabe, os Moabitas, ele pagava para o rei de Israel, nesse caso o rei Jorão, 100.000 cabeças de ovelha e 100.000 cabeças, vamos aqui ao texto certinho, cadê? Vamos lá. 100.000 cordeiros, 100.000 ovelhas e 100.000 cordeiros. E depois que o rei Acabe morreu e o seu filho assumiu o reinado, o rei dos Moabitas não quis mais pagar os seus tributos, que eram as 100.000 cabeças de ovelhas e 100 cordeiros. E eis que então o rei de Israel se junta com o rei de Edom e o rei de Judá, formam uma coalizão para ir guerrear contra os Moabitas. E fizeram essa coalizão e estão indo, ok? Então isso é a síntese dessa nossa palavra de hoje. Então, se o problema se levanta contra você, se a tua saúde está sendo agredida, se você está com um problema de saúde sério, se você está com uma doença, se de repente você, nesse momento, você está com a Covid, que está deixando as pessoas com tantas incertezas, quero te dizer uma coisa, meu irmão, eu tenho fé para confiar no Senhor o suficiente, que Ele pode mudar diagnósticos, que Ele pode confundir a medicina, que Ele pode confundir a ciência, que Ele pode mudar sentenças. O Deus de Israel, o Deus que trouxe Jesus Cristo para nos dar condição de arrependimento e de voltar a Ele, e que ressuscitou Jesus Cristo, depois de ter feito tantos milagres maravilhosos, e continua fazendo nos dias de hoje. Fez pelos apóstolos, hoje continua fazendo através de muitos outros servos fiéis a Ele, que se dedicam dia e noite na pregação do Evangelho, das boas novas. Ele pode continuar fazendo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E vamos ao texto onde que Deus, a partir do momento que os reis consultaram o homem de Deus, nesse caso o profeta Eliseu, e a partir da palavra de Eliseu eles creram, e o que Deus fez para
os livrar das mãos dos moabitas. Vejamos no versículo 21. Aliás, antes Deus deu uma orientação, que eles, no local que eles estavam, eles cavassem cisternas para que os seus animais e eles bebessem de água, porque já não tinham mais, ou seja, já estavam no limite. É você, meu irmão, que está no limite, já não sabe mais o que fazer, não tem mais dinheiro para comprar os remédios. É o seu limite. Tem uma canção do levita Sérgio, ele é da Paraíba, esqueci o nome dele agora, um louvor que ele escreveu belíssimo chamado A Fé, quando ele diz: quando a coragem te faltar, esse é o momento do poder da fé. Então, quando você não tem mais recurso nenhum para nada, esse é o momento do poder da fé entrar na tua vida e fazer a diferença. Amém? Então Deus dá uma orientação aqui a eles, que cavassem cisternas, porque Deus iria encher aquelas cisternas para que eles se alimentassem, para que eles se hidratassem os seus animais. Mas aquela água queria jorrar, queria chegar ali de alguma forma, por via do poder de Deus, não seria só para hidratar os moabitas e os seus animais. Vejamos no versículo 21. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, ou seja, o rei Messa de Moabe, por isso os moabitas, o rei Messa de Moabe já havia convocado todas as pessoas que pudessem empunhar armas, dos jovens aos mais velhos, para a peleja que iria ter contra os reis de Edom, de Judá e de Israel. E aí esses soldados, então, sabendo que os reis já tinham se juntado ali para atacá-los, todos que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte daquela água, a água era vermelha, como sangue. E eles gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque, Moabe! Ou seja, a estratégia que Deus deu ao rei de Israel e ao rei de Edom nada mais era do que a ação de Deus para confundir os moabitas, fazê-los irem para se apossar dos despojos dos reinos de Edom, Judá e Israel. Só que aquilo era uma intervenção do Senhor milagrosa, e eles foram então só aquela quantidade, e aquela quantidade foi facilmente vencida. Se colocaram em fuga, o restante era também uma quantidade menor, que foi subjugada facilmente pelos 3 reis, pelo exército dos 3 reinos, Judá, Edom e Israel. O que isso tem a ver conosco, queridos? O que tem a ver conosco é que o diagnóstico que hoje para você é desfavorável, Deus pode mudar e fazer ser favorável. Aquele exame que deu talvez positivo para algo ruim, ele hoje poderá ser negativo, porque Deus transforma. Se você hoje vai fazer um exame de uma contraprova de alguma coisa que está querendo chegar ao teu corpo, alguma enfermidade, Deus hoje pode fazer com que este exame se dê positivo e você não tenha essa enfermidade. Se hoje você vai ter um retorno, uma resposta de algo que você está precisando muito e a tendência é que aquilo seja negativo, Deus hoje pode fazer com que seja positivo. Deus pode transformar e mudar qualquer coisa.
Deus pode confundir qualquer situação. Lembro que na Bíblia há um outro relato, uma história muito interessante, muito bonita, quando um reino invadiu um outro reino e subjugou a todos, e ali se apossou de tudo, e havia 4 leprosos que fugiram, e eles com fome, com sede, passando ali sofrendo no deserto, e eles falaram assim: bom, se aqui nós vamos morrer, vamos até lá. Se morrer aqui ou morrer lá pelo fio da espada, vamos morrer do mesmo jeito. E eles foram os 4 leprosos. E eis que quando eles estavam se aproximando, Deus fez com que os soldados que ali estavam ouvissem um som de carruagens, de cavalos, de carros de guerra, como que se as passadas daqueles 4 leprosos fossem aos ouvidos deles o som de um grande exército chegando. E eles se puseram a fugir. E Deus deu a vitória àqueles 4 leprosos. Um amigo em São Paulo, o pastor Luiz, ele certa vez contando aí pra gente, lá em São Paulo a gente conversando, ele contando um testemunho que ele vinha num domingo do culto, vinha sozinho, em uma rua lá em São Paulo, que naquele horário estava deserta, e vinha 2 homens ao redor, de frente a ele, né? E ele orou pedindo a Deus que para aqueles 2 homens ele ali estivesse invisível, aqueles homens não o vissem e não atentasse nada contra ele. Ele passou de frente aos 2 homens, aqueles 2 homens poderiam não ser ladrões, claro, mas no horário que era e no local que estava, tudo indicava que seria, e ele passou de contra a esses 2 homens e nem sequer olharam para ele. Eu vivi algo semelhante certa vez em Pernambuco. Quem conhece lá, tem o SEMO, Centro Musical de Olinda. Por trás dele há uma favela, e eu querendo muito me inscrever para as aulas de música, e tinham me dito que era muito concorrido, eu pedi para um mototáxi me levar lá 3 horas da manhã. E aquele mototáxi me leva. Quando ele chega lá na frente, ele diz: professor, é aqui mesmo que o senhor quer ficar? Eu disse sim. E ele continuou: tem certeza? Aqui atrás tem uma favela, aqui é um local muito perigoso. Eu falei: não, é aqui mesmo que eu quero ficar. E eu coloquei uma cadeirinha lá e sentei e fiquei aquela madrugada toda orando, dizendo: Senhor, eu não estou aqui em condição de... não vim aqui para te tentar. Eu estou aqui por uma razão que o Senhor já sabe qual é. Por favor, me guarde, me proteja. E quando eu estou orando, vinha um homem, né, de bermuda, sem camisa, com um cachorro. E foi nessa hora que eu lembrei desse episódio do pastor Luiz, e eu orei: Senhor, me faz ser invisível aos olhos desse homem. Não permita que ele atente nada contra a minha vida. E aquele homem passou, que nem olhou para mim, e eu ali permaneci em oração. Então, queridos, o Senhor, ele pode confundir o que ele quiser para te dar a vitória, para te dar o livramento, para te trazer aquilo que você necessita. Basta tão somente você crer. Confie na palavra do Senhor, e dela provém as saídas para os nossos desalentos nessa vida. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê aquilo que Ele tem para você. Em nome de Jesus. Até a próxima, meu irmão. Confie.